Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago, estudante em Química, e hoje vamos fazer um incrível experimento, a Torre de Líquidos. Vamos separar o experimento em 4 partes: a apresentação das vidrarias e reagentes utilizados, a preparação dos reagentes, a mistura dos reagentes e a discussão dos nossos resultados. Apresentação dos reagentes. Os reagentes que serão utilizados são todos facilmente encontrados e não são perigosos, então você pode fazer aí de casa. Vamos precisar de xarope de milho ou glucose, detergente para louças, água, óleo de cozinha, pode ser tanto de milho ou de soja, álcool e, como opcional, corantes alimentícios. No meu caso, usarei corante azul e vermelho. De recipiente, usarei apenas um vidro cilíndrico de mais ou menos 500 ml, mas você de casa pode usar uma garrafa PET transparente. A preparação dos reagentes. Separei aproximadamente 400 ml de água e em seguida misturei um pouco de corante azul para ficar um pouco mais chamativo. Em seguida, separei um pouco de álcool e misturei com o corante vermelho. E por último, em um terceiro recipiente, um pouco de detergente, e em seguida misturei corante vermelho e azul, para dar uma tonalidade esverdeada. A mistura. Adicione vagarosamente os reagentes ao vidro, indo preferencialmente pelas bordas, para evitar a formação de bolhas de ar. É preciso seguir a seguinte ordem: primeiro a glucose, depois detergente, água, óleo e por fim o álcool. Pronto, agora concluímos a nossa torre de líquidos. A discussão dos resultados. O primeiro conceito visível aqui é a solubilidade, que é a propriedade física que as substâncias têm de se dissolverem ou não em determinados líquidos. Perceba que o intuito do experimento é impedir que as substâncias se solubilizem entre si. Por isso, a ordem dos reagentes deve ser seguida à risca. Outro conceito interessante da torre de líquidos é a polaridade, que consiste na capacidade que as substâncias químicas têm de atrair cargas elétricas. Daí podemos separar as substâncias químicas em 2 grupos: as polares, que possuem polos negativos e positivos. Aqui temos como exemplo a água e o álcool, e as apolares, que não possuem carga, ou seja, são neutras. Aqui se enquadram o óleo de cozinha e o xarope de milho. Quando analisamos a água, percebemos que ela é formada por ligações covalentes entre átomos diferentes. Logo, seus polos são bem definidos, sendo o oxigênio o polo negativo e os hidrogênios os polos positivos. Esses polos são formados graças à diferença de eletronegatividade entre os átomos, que consiste em qual elemento irá puxar os elétrons com mais força. Quando comparamos a diferença da eletronegatividade dos átomos de hidrogênio e oxigênio, entendemos melhor a formação de seus polos, juntamente com a sua formação espacial ou geométrica. Já o óleo de cozinha é formado por ácidos graxos, que apesar de possuírem polos elétricos, eles são muito fracos devido às longas cadeias carbônicas, tornando a molécula praticamente apolar. Uma exceção à regra são os sabões, que unem as tribos, já que conseguem interagir tanto com substâncias polares e apolares, graças à sua estrutura, que é formada por uma longa cadeia carbônica, que irá interagir com as gorduras, e a sua cabeça polar, que interage com a água. Foi essa afinidade que causou a nossa pequena mistura na torre, que, se percebermos bem, agora é impossível de distinguir a olho nu o que é água e o que é detergente. E com isso terminamos o nosso... Pera, e se alterássemos a ordem dos reagentes? O que aconteceria? Bom, já que perguntou, voz na minha cabeça, vamos analisar novamente os reagentes que trabalhamos na torre de líquidos. Temos 5 reagentes, sendo 2 deles polares, a água e o álcool, 2 apolares, o óleo de cozinha e a glucose, e o sabão, que é um indeciso. Se colocássemos, por exemplo, a água e o álcool juntos, eles acabariam por se misturar, e teríamos um resultado semelhante ao que temos com o sabão e a água. O mesmo provavelmente aconteceria se misturássemos o óleo e o xarope de milho. Agora que respondemos todas as perguntas,
Vamos terminar. E a densidade? Ela pode influenciar? Já que perguntou, voz infernal da minha cabeça. A densidade é outro fator interessante a se considerar na hora de montar a sua torre de líquidos. Se observarmos novamente a ordem dos nossos reagentes, veremos que eles estão na ordem do mais denso para o menos denso. Deixe-me adivinhar, você deve estar pensando no que aconteceria se colocássemos os líquidos na ordem oposta, não é mesmo? Bom, seria um desastre, pois os fluidos menos densos iriam subir como bolhas e os mais densos iriam afundar, ganhando assim, ao final desse caos, uma configuração bem semelhante à primeira torre. Agora diga-me você, ficou interessado em fazer a sua própria torre de líquidos? Quantos líquidos você acha que conseguiria empilhar? Deixe essa questão para você responder. Até a próxima!